eu sou o Lucas, o Gentleman dos Mangás, e neste vídeo, encerrando a tríade de personalidades que eu desenvolvi, eu quero falar um pouco sobre o leitor acumulador e o colecionador acumulador, que no meu ponto de vista são os extremos, né, dessa linha que eu tracei. Mas assim, mais pra frente eu vou mostrar pra vocês, né, em outros audiocasts, nesses papos gentlemescos, que a gente pode tratar, né, esta linha desenvolvida dos leitores e colecionadores e assim por diante de mangás, de uma forma um tanto quanto diferente e mais pragmática, tá bom? Mas vamos ao que importa. O objetivo do leitor acumulador, no meu ponto de vista, é ler tudo. Ou seja, é aquela tipo de pessoa que começa a ler através das scans, né? Tudo, literalmente tudo. Ele entra de cabeça, né, nesse mundo dos mangás, de manhwas, de webtoons, e ele busca ler tudo, né? Então assim, ele entra num site de mangás de scan, e ali ele vai salvando várias obras que ele tem interesse de ler nos favoritos, e quando ele se dá por conta, tem mais de 50 mangás ali que ele quer ler. Então mangás que tem 20, 50, 100, 200, 700 capítulos para ler, né? Como é o caso de Naruto, 700 capítulos para ler. No caso de One Piece, mais de 1000 capítulos para ler. Bleach, muitos capítulos também. Fairy Tail, muitos capítulos, né? E diversas outras obras. Então é uma pessoa que ela não tem foco. É uma pessoa que busca ali mangás de artes marciais para ler, e no meio do caminho busca mangás com tema de magia, busca mangás com tema de esporte, e aí ele vai abrindo, vai salvando, vai salvando, vai salvando. Quando ele vai ver, né, ele acumulou uma imensidade de mangás para ler. Já o colecionador é aquele que quer ter tudo, né? O colecionador acumulador é aquele que quer ter tudo, ou seja, ele quer fazer a coleção completa de mangás, né, de tudo que foi lançado de uma certa editora aqui no país. Pode parecer que não existe esse tipo de gente, mas eu conheço, né, pessoas assim, que está colecionando, tentando fechar toda a linha de publicação da JBC. Eu conheço um cara que está tentando fechar todas as publicações da JBC. Então assim, se no meio do caminho houve, né, 2 edições do mesmo mangá, ele vai pegar essas 2 edições. Um exemplo, né, Soul Eater teve aquela versão um tamanho menor, né, que parecia um tamanho original japonês, e ele pegou, fez a coleção, e agora ele está fazendo a coleção Perfect Edition também. Ou seja, só para ter tudo da editora, né, ele quer buscar edições diferentes. Assim, reimpressões não conta, né? Conta mais edições. No caso da Panini, eu conheço pessoas que têm a versão Naruto Gold, os 72 volumes, que ao mesmo tempo tem os 72 volumes da versão Pocket e os 72 volumes da versão original, né? A primeira que saiu aqui no país. Eu te pergunto, pra quê? Qual é a necessidade? Então você tem 72 volumes de 3 edições. Cara, você vai ter mais de 280 volumes de um mangá só. Não tem sentido, percebe-se? Né? Então não tem gente mesmo que é vidrado com o One Piece, né? E ele quer ter todos os volumes lançados pela Conrad de One Piece, ao mesmo tempo que todos lançados aqui no país da versão da Kanbon, da Panini, e a versão 3 em 1 da Panini. Então você percebe que tem pessoas que têm esse tipo de problema. E aqui a gente entra no método. Qual que é o método, né, que um colecionador acumulador utiliza para ter tudo? Todos os métodos possíveis. Cartão de crédito, né? Ele vai utilizar principalmente o cartão de crédito dele, que vai estar sempre no limite. Mesmo se for uma pessoa bem afortunada, vai estar sempre no limite. Então assim, às vezes até empréstimo essas pessoas fazem no banco para comprar mangá. Então, fora isso também, outro método que eles utilizam, né, é o grande acervo que tem nos grupos de Facebook e em locais como a OLX, o Enjoei, a Shopee, né, locais onde você encontra coleções fechadas, bem guardadas, né, bem, como eu posso dizer, bem conservadas, né, de colecionadores antigos que estão se desfazendo de edições que não são publicadas mais, que não se tem, né, nas lojas especializadas como Amazon, Mundos Infinitos, e assim por diante. Né? E qual que é o método que o leitor acumulador ele utiliza, né, para ler tudo que ele quer? As scans. Então assim, não é um, não é dois, não é 3 sites de scans, né? São vários sites de scans que ele vai ter em disposição e ele vai utilizar, né, para atingir o objetivo dele, que é ler tudo aquilo que lhe interessa. Sobre a questão agora da valorização, eu acredito que o colecionador acumulador, mais do que valorizar o material que ele está adquirindo, ele valoriza o próprio ego dele, pois ele tenta transpor todo o ego dele, toda a sua essencialidade, né, o seu ser, em um objeto físico. Então você tem colecionador acumulador de outras coisas, né, de jogos, né, de comics, você tem de tampinhas, né, coisas que lembram a infância da pessoa, cartões daquele que você passava nos orelhões antigos, né, você tem colecionador acumulador de várias e várias coisas, né, de todo o ramo do colecionismo, você vai ter
o colecionador acumulador. É aquela pessoa que é vidrada, fascinada pelo hobby dele, que se torna uma prioridade, pois é algo que vai externalizar o ego da pessoa. Então a valorização da pessoa nos mangás é a mesma valorização que ele tem dentro de si mesmo. O colecionador acumulador, ele valoriza todas as edições porque ele considera que essas edições representam ele. É algo assim, um tanto quanto um distúrbio psicológico, se me permite, utilizar esse termo. Já a valorização do leitor acumulador, ela tá mais por questões de interesse. É uma pessoa muito com um distúrbio emocional, eu diria assim. É uma pessoa que se apega fácil a várias coisas diferentes e que não tem foco, não pega um por vez, quer ler tudo de uma vez só. Às vezes para se manter atualizado, para ter conversa, para ter papo, para conversar no grupo de amigos, mas uma pessoa emocionada, mas muito emocionada mesmo. Sobre o perfil moral, eu vou juntar aqui junto com o perfil psicológico, então vou colocar moral psicológico, ou melhor, perfil psicomoral, Essas pessoas, eu vou classificar os colecionadores e acumuladores, junto com os leitores acumuladores, como pessoas extremamente egoístas, tá? Então, pessoas que pensam somente nela, nos gastos que ela tem. Então, você vai pegar muito um colecionador acumulador e na casa dele vai estar faltando muita coisa, ou vai estar com a família brigada por estar investindo demais nesse hobby. Ou um leitor acumulador que está deixando de estudar, está deixando de trabalhar, está deixando de fazer várias atividades importantes que requerem o foco e atenção da pessoa, para estar buscando materiais para ler e que não tem finalidade alguma a leitura desses mangás para a pessoa. Ela só quer ler para mostrar para ela, ou para as outras pessoas, ou para si mesma, que ela está lendo, que ela está lendo muito, está sempre atualizada. Assim, é um problema realmente psicológico, É uma pessoa que tem muitas das vezes uma disfunção do eu, uma disfunção de identidade, Que ela não consegue encontrar nela mesma a sua própria identidade, que ela precisa externalizar um objeto físico, material, para que ela possa palpar aquilo e classificar aquilo como uma identidade dela. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o mercado. O colecionador acumulador, ele é aquilo que o mercado mais deseja, O mercado de mangás, o que ele mais vai prezar vai ser pelo colecionador acumulador. E de acumulador, querendo ou não, todos nós temos um pouquinho, mas assim, o mercado preza muito porque o mercado quer lançar novas edições da mesma edição já publicada. Então aqui você vai ter uma edição, vou utilizar o mesmo exemplo, vai ficar um pouco batido, mas vai ser o mesmo exemplo. Naruto. A Panini lançou a versão Naruto, uma edição perfeita, muito boa, tirando o papel, que era jornal na época. Depois que ela concluiu os 72 volumes, em vez dela republicar a edição, ela lançou outra versão, uma versão Pocket, uma versão mais menorzinha, no formato original, tranquilo, beleza. Terminou de lançar a versão Pocket, ela fez uma reimpressão? Não, ela lançou a versão Gold. Então você percebe que agora também já está finalizada, Então você percebe que de um mesmo mangá, de uma mesma obra, a gente tem 3 versões diferentes lançadas, publicadas aqui no país. E creio eu, que virá mais pra frente uma versão 2 em 1 ou 3 em 1, como One Piece. Então vai acumular 4 versões. Eu quero uma versão Kanzenban, e muita gente quer, com páginas coloridas, capa dura e assim por diante. Então seria 5 edições. Então você percebe que não só o mercado brasileiro, como o mercado até infantil, no mundo dos mangás, como o mercado japonês, eles valorizam muito os acumuladores, porque são eles que vão comprar e adquirir tudo que eles lançam. E já nos leitores, acumuladores, as scans valorizam eles muito, porque a grande parte do público que compõe essas scans são de leitores acumuladores, pessoas que estão movimentando o site, movimentando os anúncios, gerando receita para o site, visualizando vários mangás que não vão trazer nada de acréscimo na vida das pessoas, mas eles estão sempre lá vendo e revendo coisas que, na vez, nem é do interesse da pessoa. O risco. Bom, eles já estão no limiar dos riscos, que é o acumulismo, Mas qual é o maior risco de uma pessoa que acumula demais leituras e uma pessoa que acumula demais diversas coleções, diversas edições de mangá? A falência mental e a falência financeira. É o que eu falo que é pesado, porque a pessoa que gasta tudo que tem em mangás, que quer ter tudo, que é uma pessoa que se torna paranoica, fica neurótica por conta disso, ela tem um risco de falir e perder tudo, estragar a vida financeira, estragar a vida profissional, social, familiar, espiritual e assim por diante. Já a pessoa que quer ler tudo, ela tem um desgaste, uma fadiga mental imensa, de forma com que ela não consiga produzir no mundo profissional, de forma com que ela não consiga gerenciar seus recursos financeiros, de forma que ela não consiga gerenciar o seu emocional em relação à sua família, não consegue se socializar mais. Então, assim, o acumulismo em geral, ele leva a gente para um distúrbio funcional, mental e financeiro, que chega, que culmina num distúrbio
profissional, né, eu já falei, né, num distúrbio familiar, social e pessoal. É muito perigoso, gente. O acumulismo é muito perigoso. 2000 years later. Então é isso, eu agradeço vocês a participação. Foi um papo mais curto, né? O pessoal lá do grupo do Ventre Levando os Mangás, link na descrição, um grupo do WhatsApp, falou que esses papos poderiam ser um pouco mais breves, né? Um pouco mais funcionais. Eu prefiro, né, continuar com esse formato aqui, né? Um papo mais franco, direto. Vou modificar algumas poucas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ficado claro. Eu vou lançar um vídeo mais pra frente, né, de uma síntese de tudo que eu falei nesses papos gentlemescos, para facilitar a compreensão e exibir de forma mais dinâmica, pragmática e sistemática essa diferença de personalidades. É isso, eu agradeço a presença de todos, valeu, falou e tchau!